Bem, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos todos a mais uma sessão do Minhoca Imagem, a sessão onde a gente vê coisas impossíveis e aprende muito, sempre cercado de gente extremamente competente. Vou começar, para evitar qualquer conotação política, como sempre, deste lado. A Wendy, do Ecocardiograma, que sempre muito didática e clara nas apresentações. Desse lado, mais perto de mim, a doutora Edileide, mentora intelectual desse evento, que fez tudo para... que ensina tanta gente. Ao lado dela, o doutor Paul, nosso novo candidato a mago da ressonância e tomografia. E, para encerrar a reunião, a paraninfa da última turma de residentes, médica escolhida para encerrar as atividades do curso intensivo de cardiologia em abril, né? Ou maio? Maio. Em maio, do curso intensivo aqui do Dante, doutora Mariana. Edileide, quem mais está com a gente hoje? Uma dupla imbatível para apresentar o caso do Dr. Jaime, que é o nosso residente de primeiro ano, e a doutora Larissa, que vai fazer comentários no final sobre o tema da apresentação de hoje. Mais um caso inusitado, né, Ibrahim? Como todos os outros, e a gente quer que vocês colaborem na decisão final. Hoje o doutor Henrique vai nos prestigiar aqui com as observações dele sobre o caso. Vamos, então, começar, doutor Jaime? Vamos, sim. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Jaime, eu sou residente do primeiro ano de cardiologia aqui do Instituto, e hoje eu vou apresentar o Minhoca Imagem. Mas antes de iniciar o caso em si, eu trouxe uma imagem sem dados epidemiológicos, sem história, sem clínica da paciente, só pela imagem. Qual seria o possível diagnóstico da paciente? Letra A, trombo. Letra B, um implante tumoral secundário. Letra C, mixoma. Ou letra D, sarcoma. O que vocês acham? Vamos lá, quem acha que é um... Vamos de baixo para cima. Quem acha que é um sarcoma, levanta a mão. Paul levantou a mão, mais alguém? Não, só o Paul. Quem acha que é um mixoma, levanta a mão. A Wendy achou que era mixoma. Implante tumoral secundário. Tem ali atrás, eu não sei se ele teve a intenção de levantar a mão ou não, mas contou como voto. E trombo. Só sobrou o trombo agora, né? Então, todos trombo. vocês acham que é um trombo. Todo mundo acha que é trombo, menos os 4 que eu mencionei antes. Vamos em frente. A resposta será no final, né, Jaime? Vamos em frente. Então, certo. Dando início ao caso clínico, trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 53 anos, sem antecedentes pessoais significativos, apenas relatava hipertensão arterial sistêmica, com uma história familiar de uma mãe com história de doença valvar, um irmão com relato de cirurgia em aorta, sem mais especificações, e de medicações de uso contínuo, apenas hidroclorotiazida, 25 mg uma vez ao dia, e de história, inicialmente eram sintomas mais inespecíficos, relatava uma parestesia em mãos, que se iniciou em maio de 2022. Posteriormente, evoluiu por uma dispneia aos grandes esforços, com piora progressiva até moderados esforços. Negava dor torácica, relatava palpitações esporádicas, esforço induzidas, e depois ainda relatou esses sintomas de parestesia em membros superiores, uma leve artralgia, mas sem rigidez matinal significativa, redução de força em membros superiores e negava ortopneia, dispneia paroxística noturna, não apresentava edema de membros inferiores, nem apresentava lipotímia ou síncope. Ao exame físico, também nada de muito significativo, era uma paciente em bom estado geral, consciente e orientada, com uma PA levemente alterada, de 146 por 100, sem sinais francos de hipervolemia, a ausculta cardíaca sem alterações, na ausculta pulmonar apenas crepitações finas bibasais e abdômen e membros inferiores também sem alterações. E agora eu convido a doutora Mariana para comentar os achados do eletrocardiograma da paciente. Pode passar, por favor. Olá, boa tarde. Pronto, alô, boa tarde. Obrigada pelo convite mais uma vez. É uma paciente de 52 anos, com uma história um tanto inespecífica, né? Ela começa com uma queixa de parestesia, de dispneia aos esforços, e todas as vezes que a gente pensa em parestesia em mãos, eu não sei se ela não teve queixa de diarreia, não teve ortopneia, hipotensão postural, não tinha nenhum achado desse. A princípio não tinha esse relato, não. É bastante inespecífico. Todas as vezes que a gente pensa em alguma coisa, e aí eu vou até falar em relação a esse eletro,
que é uma possibilidade. Então, vamos lá, é um ritmo sinusal. O que chama muita atenção, ele tem um desvio do eixo de QRS para a esquerda, então o QRS é positivo em D1 e negativo em AVF. Quando a gente olha para D2, D2 está negativo, mostrando que o eixo está desviado além de menos 30. Então, ele tem D3 também, mais ou menos o tamanho de AVL, mostrando que ele está lá em torno de menos 45 graus. Tá? O que chama muita atenção também é uma baixa voltagem do complexo QRS. Então, ele tem baixa voltagem do complexo QRS, tanto no plano frontal, como no plano horizontal. Menor do que 5, todas as derivações em D1, D2 e D3, e menor do que 10 de V1 a V6. Isso daí já fecha como critério de baixa voltagem. Outra coisa é que ele tem uma progressão lenta, mas essa progressão lenta pode ser, inclusive, a progressão lenta de onda R, que é um tema até bastante polêmico, porque isso não fecha como não é um diagnóstico clínico, mas é mais um achado eletrocardiográfico. Mas uma das coisas que pode fazer com que haja essa progressão lenta do QRS é o próprio desvio de eixo. Então, quando a gente tem a rotação horária do coração, tudo vai se deslocar para a esquerda, vai fugir de V1 e V2, então a gente vai ter essa progressão lenta do QRS. Então, o que me mostrou dessa paciente, da história clínica com esse, e lembrar quais são as causas que a gente contou da última vez, né, que a gente já falou da última vez. Elas podem ser cardíacas, elas podem ser, e aí de músculo, então pensando de infarto, displasia ritmogênica, de doença de depósito, de hemocromatose, de amiloidose, pode ser do pericárdio, então derrame pericárdio, um pericárdio mais espesso fazendo com que haja uma restrição, e pode ser também pneumopericárdio, que é mais raro ainda, pode ser extracardíaca, que aí vai desde obesidade, hipotireoidismo, pneumotórax, que são causas aí de baixa voltagem. O que está na história, que falou de parestesia, mas aí não está nas hipóteses diagnósticas do Jaime, é uma possível aí uma amiloidose, talvez, mas não tem nada a ver com o que você falou, não tem trombo, não é diagnóstico de trombo, esse eletro, então talvez um trombo, se tivesse uma área de cinética, não me fala a favor de nenhuma implantação secundária, muito menos aí um mixoma. Então, essas minhas dúvidas. Mária, essa paciente é obesa, ela tem uma superfície corporal, esquecemos até de colocar a altura e peso dela, mas com certeza dá um IMC maior que 30. Poderia justificar essa baixa voltagem? Poderia justificar a baixa voltagem, é uma das causas de baixa voltagem, né? Até pulmonar, então enfisema, DPOC também pode ser, mas não necessariamente do desvio do eixo. O desvio do eixo também é um achado bastante inespecífico, que pode ter. Então, por que eu não estou dando como um bloqueio divisional anterosuperior? Por que eu estou falando que estou insistindo que só um desvio de eixo? Alguns critérios entram como critério de voltagem. Então, alguns critérios para eu dizer que é um bloqueio divisional anterosuperior, eu precisaria, além do eixo, então é obrigatório o desvio do eixo além de menos 45 graus, e eu preciso de um S de D3 maior do que S de D2, tá? Além disso, teria que ter a gente chama de tempo de ativação inicial do QRS, que ele geralmente é maior do que 45, 50 milissegundos, dependendo da literatura, e a gente vê uma onda Q, esse atraso inicial que a gente vê principalmente em AVL. Só que alguns advogam que a voltagem do QRS, como bloqueio, o vetor de bloqueio, ele é um vetor forte, ele acabaria puxando força e acabaria desviando o eixo e amplas ondas S. Só que aí tem duas coisas confundidoras. Primeiro, a própria baixa voltagem. Então, será que essa paciente não teria um bloqueio divisional anterosuperior esquerdo e uma baixa voltagem, até porque já tem um contexto que exista alguma outra causa que leve a baixa voltagem? Então, poderia ser. Então, com certeza, para não errar, desvio do eixo para a esquerda. Poderia ser um bloqueio divisional? Sim, poderia ser um bloqueio divisional anterosuperior esquerdo também. Posso fazer duas perguntas bem rápido e bem prático. O fato dela ser hipertensa Sim, sim. Como ele passa, uma das causas de bloqueios divisionais é, inclusive, a hipertensão, então ela está passando lá próximo do septo, então ela pode dar um aumento de pressão, e isso faz com que haja um atraso, e pode ser uma das causas também de bloqueio divisional, sim. Agora, por outro lado, quando ele chegou para você e perguntou se esse
alguma alteração podia ser por doença isquêmica, você tem muita segurança de dizer que sequela de evento não tem aí, né? Não me parece. Outras causas de BDAS veriam antes aí da isquêmica. Perfeito. Em resumo, essa baixa voltagem podia ser explicada pela obesidade, é uma hipertensa que poderia ter um bloqueio visional que, por conta da baixa voltagem, a gente não configura tão bem. É isso? É. Perfeito. Certo. Dando continuidade ao caso, a paciente tinha exames laboratoriais de 8 de fevereiro, que mostrou uma discreta anemia com HB de 11,4, com padrão hipomicro, leucometria e plaquetometria normais, uma discreta piora de função renal, com clírice de 54, eletrólitos normais e sorologias todas negativas também. Posteriormente, foi feito o perfil de ferro da paciente, que confirmou uma anemia ferropriva e também tinha um NT-proBNP um pouco mais elevado, de 2090. Até o momento, com os dados da história, exame físico, os exames laboratoriais, o que vocês achariam de diagnóstico mais provável da paciente? Letra A, amiloidose, trombo em átrio esquerdo. Letra B, cardiomiopatia hipertrófica e mixoma em átrio esquerdo. Letra C, amiloidose e tumor amiloide em átrio esquerdo. Ou letra D, amiloidose e mixoma em átrio esquerdo. Quem acha que é a letra A, levante a mão. Aguardem todas. Quem acha que é uma amiloidose com trombo em átrio esquerdo? Carol achou. Quem acha que é uma hipertrófica com mixoma em átrio esquerdo? Mariana, o que você acha? Doutor, eu acabei de dar aula de amiloidose para os meninos. Eu estou tão enviesada com a amiloidose que eu falo que um paciente meu não tem mais o direito de ter gastroenterocolite. Teve diarreia, eu vou pesquisar, capalâmida, não adianta. Eu acabei de falar para eles que eu estou com uma paciente com síndrome de túnel do carpo e cubital. Eu falei, que estranho é isso. E aí já foi lá pesquisar. Então, eu estou muito enviesada com a amiloidose. Qual a letra, Mariana? Oi? Qual a letra? Qual a letra? Henrique, você. Tem que ligar. Oi. Bom, acho que a amiloidose a gente acabou ficando também com essa hipótese, porque, assim, a priori, o que mais explicaria? Mulher, 53 anos, hipertensa, com parestesias, uma queixa de dispneia vaga, não daria para culpar o coração logo de cara, assim, pelas queixas dela, e a baixa voltagem no eletro, apesar da obesidade, a gente tem que comprar uma hipótese diagnóstica de amiloidose pelo quadro. Mas a segunda hipótese, a gente fica com trombo aqui. Trombo. Excelente. Você assistiu a aula da Mariana? Está indo dar aula agora de amiloidose aí. Está enviesado demais. Agora vamos ver se ela assinou direitinho ou não, né? Paulo, e você? Você não estava na aula dela. O que você achou? Pois eu estou muito enviesado. Ele viu a ressonância. A gente viu a ressonância, então Faz de conta que você não viu. O que você pensaria até esse momento? Pensando na hipótese diagnóstica, analisando o caso, a hipótese do trombo faz muito sentido, né? Até porque o paciente uma alta suspeita de amiloidose clinicamente, né? Então, acho que trombo e amiloidose faria um bom sentido, e aí explicaria só os exames a seguir para a gente tirar essa dúvida mesmo. Edileide, mas por que trombo? Por que teria um trombo no paciente com amiloidose? Porque a gente sabe que a amiloidose é uma doença que está muito relacionada à formação de trombos atriais esquerdos, né? Tem o estrem atrial, a função atrial esquerda fica muito ruim e a grande disfunção diastólica, aumentando muito a pressão do átrio, é muito comum. Em um estudo se observou que 40% dos pacientes com amiloidose têm trombo atrial, 40%. Nos hipertróficos, 25% tem trombo, também uma doença que dá muito trombo atrial esquerdo, mas na amiloidose, muito mais. Então, a gente tem que sempre pensar em trombo nessa paciente. Sinceramente, concordo com o Henrique, seria a minha hipótese inicial para essa paciente. Claro, sem ver em método de imagem ainda, né? Mas seria para juntar tudo, que é a nossa tendência, juntar um diagnóstico com as duas coisas juntas, né? Você imaginar duas doenças assim que poderiam ser relacionadas é bem complicado. Você não acha, Ibrahim? Eu acho. E acho que a gente tem que lembrar sempre das complicações que existem em cada doença quando a gente está fazendo o método de imagem, né, Wendy? Se a gente não lembrar, o trombo passa para a gente, não passa? E em relação com isso, eu quero aproveitar que tem tantas pessoas da cardiologia aqui, descrevam no pedido médico o motivo da solicitação ou o sintoma do paciente. Porque a gente sempre faz o exame completo, mas a gente acaba direcionando
muito mais para aquela suspeita quando as alterações não são tão aparentes. Então, é muito importante não colocar sempre rotina, colocar paciente com tal sintoma, porque a gente tem uma tendência a direcionar o exame para que não passem batidas algumas coisas que poderiam passar batidas. Qual que você votou, Ednei? Eu votei no A. E você? Eu também, eu nunca vou votar contra você. Seguiu, Henrique. Vamos em frente. Então, depois dos exames de imagem, a gente retorna ao mesmo quiz. Agora eu convido a doutora Wendy para comentar os achados do ecocardiograma da paciente. Bom, o primeiro comentário eu já fiz sentada, né? Muito importante, por favor, a gente receber essa informação do motivo da solicitação, porque algumas alterações menos aparentes poderiam passar batidas. Esse exame, eu estou trazendo o exame documentado, que foi realizado por outro colega e que foi discutido na sessão. A princípio, a gente vê um paciente, esse aqui, um eixo longo do ventrículo esquerdo, aorta, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, válvula mitral e átrio esquerdo. A gente vê um aumento discreto da raiz da aorta, o átrio esquerdo também, aparentemente, com aumento, que posteriormente é confirmado pela avaliação volumétrica. E o que nitidamente chama atenção é que esse paciente tem um aumento da espessura miocárdica, que por umas contas que a gente faz, que se chama espessura relativa, quanto aumenta a parede e quanto aumenta a cavidade, acabou sendo uma espessura miocárdica aumentada de forma concêntrica, ou seja, ela tem um aumento da espessura da parede, sem necessariamente ter dilatação da câmera. Esse aumento da espessura, a gente vê em outras incidências que se estende não só pela parede, senão também pelos músculos papilares. É uma coisa que chama atenção na hora que a gente começa a fazer o exame. E tem um terceiro detalhe, que a gente precisa chamar a atenção. A gente, às vezes, tem dificuldade para ver adequadamente o eletrocardiograma desse paciente. A gente consegue ajustar o tamanho dessa onda, mas se ela é pequena, mesmo tentando ajustar, às vezes ela não aparece. Então, tem alguns parâmetros que para algumas pessoas vêm no papel e a gente consegue ver na tela e já começa a chamar a atenção. O átrio esquerdo dessa paciente tinha um aumento importante, o átrio direito tinha dimensões preservadas, e chamou a atenção duas coisas. Primeiro, a fração de ejeção dela é preservada. E se vocês já acompanharam alguns mioc-imagem no passado, a gente tem a máquina do tempo, né? A espada de tondeira. A gente pode ter fração de ejeção preservada com índices de deformidade miocárdica reduzidos. A gente espera essa imagem, uma imagem que a gente chama de mapa polar. Aqui a gente avalia a deformidade da fibra, que pode ser alterada, mesmo com fração de ejeção preservada, mas a gente sabe que a tendência desse paciente é caminhar para a disfunção. Então, a gente consegue intervir precocemente, dependendo da causa dessa queda da deformidade. Esse é o famoso de strain. Era chamado de nova tecnologia, mas a gente já tem 20 anos de strain no mercado, então a gente já não chama de nova, chama de tecnologia avançada, porque a gente vê muito além do aparente. O ideal é que esse mapa polar, que representa todos os segmentos do ventrículo esquerdo, seja o mais vermelho possível, porque quer dizer que a deformidade da fibra está preservada. Quando a gente vê umas cores mais claras, ou inclusive quando passa para o outro extremo do espectro, que é o azul, a gente fala, essa fibra não está deformando adequadamente, ela tem outros elementos compensatórios para preservar a fração de ejeção. O strain dessa paciente foi difícil porque o eletro não pegava. O eletro era muito difícil de documentar. Então, aquela história da baixa voltagem também está fazendo sentido para o eletrocardiograma. E o motivo pelo qual é tão importante para a gente saber o motivo da solicitação do exame é porque tem algumas alterações aparentes que podem passar desapercebidas. Essa pessoa foi extremamente observadora e viu que essa paciente tinha uma massa dentro do átrio esquerdo. Contudo, isso aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser infiltração lipomatosa do septo, pode ser artefato, ou pode ser um tumor aderido ao septo interatrial. No momento, foi documentado pela imagem transtorácica uma massa aparente de mais ou menos 2 centímetros de máxima dimensão.
Eu vou mostrar para vocês as imagens tumorais que a gente já conversou em outras sessões e o que a gente espera ver nos exames mais floridos, né? A maioria desses exames já foram discutidos aqui na sessão. Vocês concordam que esta massa, essa massa que parece uma anêmona, não passa desapercebida tão facilmente? Mas quando a gente vai para estudos grandes de necropsia, de 20 mil casos de alguns hospitais, falam que quando essas massas são menores a 4 centímetros, pode passar desapercebido e aparecer apenas na necrópsia. Então, no caso desse paciente, era muito interessante, por exemplo, saber aquela história de parestesias, né? Por quê? Porque pode ser uma doença infiltrativa, mas também pode ser eventos isquêmicos de repetição, por exemplo, TIA. Essa paciente foi para a ecocardiografia com complementação, não tinha outras valvopatias, valva aórtica, sem valvopatias significativas, valva mitral, valva tricúspide, sem estenose, sem insuficiência. A gente teve, o ano passado, uma sessão em que a gente discutiu uma estenose mitral funcional por um mixoma gigante do lado esquerdo do coração. A clínica do paciente era insuficiência cardíaca. Então, com essa ciência, a gente direcionou o exame e não tinha como ver aquela massa. No caso desse paciente, o que está acontecendo aqui dentro não parecia ter relação com a atividade das válvulas cardíacas. A paciente foi para a ecocardiografia transesofágica e a gente viu essa aqui é uma imagem de ecocardiografia transesofágica em que a gente vê o átrio esquerdo aqui em cima, o átrio direito aqui, mais distante da fonte de ultrassom, e a gente vê que do lado atrial esquerdo tem uma massa, um pouquinho mais para o teto do septo interatrial, aparentemente tem um pedículo aqui pequenininho, com pouca mobilidade na parte mais densa, mas ela tem algumas estruturas aderidas à superfície, vocês estão vendo? Que parecem umas estruturas um pouquinho mais filamentares. E quando a gente utiliza o color Doppler, a gente vê que ela tem algum grau de fluxo dentro da massa. Interessantíssimo a gente ver fluxo dentro da massa, porque os trombos não têm fluxo. Então, por aí, a gente começa a pensar em outras hipóteses diagnósticas. A gente definiu como massa arredondada, de contornos irregulares, com aspecto heterogêneo, aderida ao lado esquerdo do septo interatrial e com discreto fluxo no interior. Complementamos essa informação com ecocardiografia transesofágica tridimensional. Então, vamos lá. História clínica, eletro, laboratório, ecotranstorácico, ecotransesofágico, ecoesofágico 3D. Por quê? Porque o que a gente quer é isso aqui, ó, responder algumas perguntas. A gente pode fazer imagens maravilhosas. Se ela não responde um questionamento clínico, a gente é fotógrafo. Então, a gente tem que responder perguntas. Então, no eco tridimensional, olha que linda a resolução espacial do exame, consegue delimitar. Ó, a tricúspide está desse lado, a mitral aqui. Então, ela fica nitidamente do lado esquerdo do septo. Aqui a gente define o que é esquerdo e direito. Aqui a gente define o que é superior e inferior. Então, uma massa que a gente consegue delimitar muito bem, a resolução espacial permite ver que a superfície dela tem algumas imagens que parece que tem uma densidade diferente que o conteúdo. Com essas informações, a gente tem uma escada que chama escada de Barbato. Vocês não precisam ler tudo aquilo lá. É uma escada ecocardiográfica que a pessoa que está fazendo a imagem tem que tentar procurar todas aquelas informações para responder o maior número de perguntas possíveis. O clínico, aqui não tem conotação nenhuma de nada. Eu preciso que vocês decorem. Então, decorem isso aqui, pessoal. Tá? Pelo menos, vocês precisam questionar quais são as dimensões dessa massa. Ela tem interação com outras estruturas? Ela está obstruindo a via de saída do VE? Ela está causando uma estenose funcional da válvula mitral? Ela está ocupando quanto daquele átrio esquerdo? Localização, com o maior número de detalhes possíveis. Se ele é muito móvel, porque aumenta a probabilidade de fenômeno emboligênico. Por exemplo, esse aqui é um tipo de massa atrial que tem um potencial emboligênico altíssimo, que a gente chama de mixoma viloso, quando comparado com um mixoma um pouquinho mais organizado.
Inclusive, esse mixoma pode ter um potencial emboligênico maior que o mixoma, que um trombo, se o trombo está bem organizado. E o aspecto que a gente fala, homogêneo, heterogêneo, tem um aspecto no interior de fluxo. Com essas informações, aí vocês juntam o que o ecocardiografista está passando para ter a sua hipótese diagnóstica. E uma vez o doutor Ibrahim falou uma coisa assim, muito importante. A gente ainda não sabe tanto de tumores cardíacos como a gente deveria. Então, não parem. Não parem. Levem esse paciente até o fim da investigação, com todas as ferramentas, porque ainda depois do eco, 3D, strain, tem tomo, tem ressonância. Levem esse paciente até o último, para poder chegar na hipótese diagnóstica mais acertada. Tá? E ainda a gente ficou na dúvida com algumas coisas que a gente viu no exame transtorácico, lembram? Esse aumento da espessura miocárdica, essa dificuldade para a gente ver o eletrocardiograma da paciente. No eco transesofágico, a gente viu que o septo interatrial também é espessado, queda do strain global longitudinal, disfunção diastólica de grau 2 nessa paciente. Esses parâmetros fazem parte de uma família do que a gente chama de red flags, bandeiras vermelhas, para alertar sobre a possibilidade de doença infiltrativa. E a gente tem que falar. Tem um estudo que foi publicado recentemente que falou, quando você coloca no laudo, podendo corresponder, suspeita de doença infiltrativa, 38% dos pacientes continuam a investigação. Quando a gente apenas coloca aumento da espessura miocárdica, 4% dos pacientes acabam progredindo nessa investigação. Então, essas perguntas têm que ser respondidas e a gente tem que falar. Cobrem do ecocardiografista. O que você achou? Aquele aumento de espessura, aquele strain, isso quer dizer o quê? Porque senão esse paciente vai ficar nesse lugar e não vai avançar. E tem doenças que são muito graves, mas potencialmente tratáveis. Bom? Sigam esse Insta que é muito bom. Muito bom, Wendy. Como tem muita gente jovem, eu queria só sintetizar alguns pontos antes da gente seguir, que é o seguinte. Primeiro, até aqui, a gente está diante de uma paciente obesa, que tem pressão alta, então a gente esperava que o músculo dela fosse aumentado de espessura, o que a Wendy mostrou que tinha, né, pelo ecocardiograma ela mostrou, aliás, como as imagens do eco estão cada vez mais bonitas, mostrou que tem um músculo com espessura aumentada, mas a Mariana no eletro falou, ó, esse músculo está grosso, mas ele não está produzindo corrente elétrica, então isso já é uma coisa, sinal que alguma coisa está errada. Segunda coisa que ela falou que eu queria explicar para quem é mais recente no maravilhoso mundo da cardiologia é esse negócio de strain que ela falou, né, que eu ainda acho que é uma técnica mineira, de strain, aí, e que é uma técnica de você ver como cada pedaço do coração deforma. Porque a fração de ejeção, que é o método que a gente usa classicamente, que é a quantidade de sangue que sai do coração, diminuindo a quantidade de sangue que entrou, ela pode estar normal porque um pedaço está contraindo mais que o outro, o coração se esforça um pouco mais. Esse índice é um índice que vê quando cada segmento do coração deforma, então você tem uma ideia melhor da performance do coração. E a terceira coisa, foi a única vez que eu falei numa vida uma coisa que preste, que a Wendy mencionou isso, uma das coisas mais difíceis que tem em cardiologia é diagnóstico de tumor. Ao contrário das outras especialidades, quando a cardio-oncologia está muito no início, ainda a gente sabe muito mais tratar as complicações do tratamento dos cânceres do que fazer outra coisa. E aí, o que a gente fez? Fomos atrás ou não? Caiu nos outros? Só fazer um comentário, porque a gente pensa, quando é que eu penso em trombo? Quando você tem uma doença que possa fazer trombo e aparece uma imagem tumoral no átrio, a meu raciocínio clínico de que aquilo ali seja trombo, né? Porque ele tem um motivo de fazer trombo. Agora, imaginar duas doenças, eu sei que o ecocardiograma, o laudo foi compatível com o mixoma. Eu disse assim, gente, eu não acho que seja. Vamos em frente, a minha primeira hipótese continua sendo ainda que é um trombo. Porque tem uma parte da tríade de Virchow que está alterada, então ele tem motivo para fazer trombo. Tem aumento de pressão. E o mixoma também pode causar trombo. Então, assim, tem que ir até o fim, porque o mixoma também é trombogênico. Então... Sim, a gente tem que descartar e saber o que é. Continuamos, Jaime. Então, dando continuidade na investigação, foi realizada uma ressonância cardíaca, que eu convido o Dr. Paul para fazer os comentários. Agora, o Paul tem que nos dizer se é trombo ou não é trombo. Fácil, né, Paulo? Pouca pressão. Estava
Boa tarde com todos. Estava conversando aqui com a Mari. Então, veja só, estamos diante de um paciente que suspeita de uma doença infiltrativa, diferenciar se trombo ou uma massa e definir se vai precisar ter uma conduta cirúrgica ou não. Então, toda essa responsabilidade cai sobre os métodos, embora a responsabilidade seja compartilhada, né? Tanto clínica e com os métodos, mas vejam só como o direcionamento do exame é quem vai trazer a resposta, né? Então, a gente está decidindo entre uma toracotomia exploratória ou entre Marevan, ou anticoagulante. Então, veja só a responsabilidade, como os métodos conseguem esclarecer, até porque já tínhamos uma ressonância de outro serviço prévia, na qual a gente, como responsabilidade, isso é uma recomendação para a vida mesmo, se a gente está diante de um exame atual, é interessante comparar, fazer um comparativo com o prévio, até para entender qual que foi a hipótese que foi jogada e se a gente vai comprar ou não aquela hipótese, né? A gente tem que ver com os olhos próprios de conhecimento, mas também saber o histórico, saber o que a gente vai achar e não ficar enviesado com os outros laudos, né? Então, vejam só, diante de tudo isso, vamos em frente aqui, já logo de cara, a famosa varredura. Na ressonância, a gente faz essa imagem só para localizar o coração, ver notadamente as estruturas cardíacas e extracardíacas, para assim a gente continuar com a programação do exame. Então, percebam, a gente vê até detalhes que parecem que não chamam a atenção, mas a gente confirma que esse aumento do tecido subcutâneo é uma paciente que denota assim, uma obesidade importante, e vejam como até o sinal miocárdico acaba tendo uma aparência menos notada em relação à cavidade, né? Então, continuando na frente, a gente já está diante de uma ressonância magnética com imagens em cine, tá? Então, aqui temos duas imagens em cine, do lado esquerdo um cine em 4 e um cine em 3 do lado direito. Então, aqui duas características que já chamam a atenção. Esse aumento de espessura é uma espessura concêntrica. Vejam, os senhores, como esse papilar está gritando nos nossos olhos, como ele está com aumento de espessura miocárdica também no papilar. Então, essas características de aumento da espessura miocárdica já tem que colocar na nossa mente as diferenciações de um paciente com aumento da espessura miocárdica, né? Ele é concêntrico, ele é assimétrico, dentro do concêntrico, quais possibilidades a gente tem? É um paciente hipertenso, tem que pensar em hipertensiva, ou quais outras características a gente pensa em alguma fenocópia, que a gente já, o Dr. Ibrahim fez um comentário no anterior mioquimagem, para vocês lembrarem. Vejam que o átrio esquerdo é dilatado e percebam como a diástole desse ventrículo, ele abre em 2 pedaços. Então, isso para a gente é uma alteração do relaxamento. O paciente tem uma alteração, uma disfunção diastólica, tá? Quando a gente vê nessa imagem em Cine 3, vocês veem que essa imagem fica um pouquinho suja, vamos falar aí no átrio esquerdo, mas nada mais é do que um artefato da imagem. Então, quando a gente interpreta, aprende a laudar esse tipo de ressonância e tudo, tem que diferenciar aquilo que o Dr. Ibrahim fala, se aquele é um artefato ou é um fato. Então, no caso aqui, é um artefato de fluxo que não vai nos preocupar, né, em nossa análise a continuar, tá? Veja como a função do ventrículo direito é boa, tá? E no ventrículo esquerdo, que primariamente tem uma disfunção diastólica. Essa é uma imagem em eixo curto que a gente fala, que nada mais que um fatiamento do ventrículo esquerdo da base até a ponta, tá? Então, a gente faz o cálculo da fração de ejeção nessa imagem, tá? O empilhamento, o fatiamento, a gente faz o cálculo. Vocês veem que, tanto na diferença entre a sístole e a diástole, é bastante boa. Portanto, o cálculo da fração de ejeção, que nada mais do que uma diferença entre essas duas áreas, esses dois volumes, é boa. Então, é um paciente com uma função sistólica preservada, com disfunção diastólica, com aumento concêntrico de espessura, que pela ressonância magnética acabou ponderando mais na porção basal, chegando até 17, tá? Não preencheu critérios para assimetria. Então, é um aumento concêntrico miocárdico difuso e sem alteração na contratilidade global nem segmentar. Agora, ressonância magnética caracteriza o miocárdio, mas a gente também caracteriza as outras estruturas. Na solicitação do lado estava descrito para avaliar uma provável massa. Então, a gente fez um protocolo orientado para estudar essa tal da massa, né? Para entender
qual motivo? Então, é um estudo direcionado, a gente faz imagens adicionais justamente para responder àquela dúvida clínica. Dúvida clínica do miocárdio e dúvida clínica da massa. Tá? Então, a ressonância magnética é muito conhecida por caracterizar o tecido, né? Tem várias sequências que ponderam os tecidos que têm mais líquido versus os que têm mais gordura. E a gente consegue conhecer ou ter uma hipótese diagnóstica de duas principais perguntas. Se a gente responder ou tiver mais certeza de falar que isso é um trombo ou não é um trombo, já ajudamos bastante no tratamento. Porque eu não vou cravar se uma massa sugestiva de um leiomioma pouco diferenciado versus um mixoma. Isso não vai ser muito meu papel. Se eu conseguir diferenciar entre trombo e massa, já vai adiantar muito e vai ajudar muito na conduta do paciente. Então, uma coisa que tem que ficar clara, o trombo, então, ele pode estar localizado no átrio esquerdo? Pode. Ele tem que ter uma vascularização? Não pode ser vascularizado. Então, portanto, quando a gente injetar contraste, essa massa, esse trombo, se fosse trombo, não vai captar contraste, né? Se for uma massa que tem preenchimento de contraste, ela vai brilhar nos seus olhos na perfusão e pode ser que pegue realce, tá? Então, essa é a noção principal de imagem de perfusão. Essas duas imagens do lado esquerdo de vocês são sequências sem contraste nenhum. Do lado esquerdo, a gente pondera as estruturas que brilham, que têm mais conteúdo de água. Aqui no meio, estruturas que têm mais componente de gordura, tá? Então, vejam, senhores, como ela brilha aqui, tá? Então, é pouco frequente a gente achar trombos que brilhem do jeito que está brilhando aqui, tá? É mais comum achar lesões que tenham um conteúdo líquido, sangue, ou também um conteúdo de colágeno, conteúdo com líquido, que pode ser pensando em um mixoma. Então, aqui torcendo mais para trombo, a gente não pensa muito mais. Tá? Essa é uma imagem de cine. Então, vejam como a gente fez uma imagem de cine para localizar também essa massa aqui no átrio esquerdo. Então, a gente sempre pensa as características clássicas, mas também o eco não conseguiu fechar, né? É pedunculado, está no átrio esquerdo, está na fossa ovalis, tem um movimento, ele não protrui para o lado esquerdo. Então, as características não são muito típicas, mas a gente vê aqui uma massa, né, que tem um sinal discretamente aumentado em T2. Tá? E essa é a famosa imagem de perfusão, a dinâmica de chegada do contraste no coração. Então, vejam, senhores, como na chegada do contraste, ela acaba pegando discretamente um pouco de contraste. Então, isso cada vez vai deixando um pouquinho do lado, pensando menos em trombo, né? Porque um trombo não tem essa característica de pegar um pouquinho de contraste. Os senhores percebem que nessa imagem eixo longo, ele acaba pegando de um preto escuro, acaba pegando mais um cinza um pouquinho mais claro, né? Então, se a gente fosse graduar essa captação de contraste, é ausente, leve ou muito significativa, né? Então, aí vem as famosas diagnósticos diferenciais de massas, que a gente pode bater um papo disso também. Então aqui a gente está juntando toda a capacidade de caracterizar o tecido, falando da massa. Então, primeiro, temos o cine do lado esquerdo, temos sequências ponderadas de edema, de líquido, sequências de gordura e o realce tardio. Então, vocês percebem que o realce tardio teve uma discreta captação heterogênea, tá? Mas a priori ficou preto. Um hipersinal em T1, em T2, fazem a hipótese diagnóstica menos provável que seja um trombo. Tá? Vocês veem que não é tão fácil assim, a gente tem que juntar todas as peças, embora tenhamos um contexto clínico de tríade de Virchow muito sugestivo de trombo, mas as características da ressonância não batem muito para pensar em trombo, pensam mais em uma massa, e dentro das hipóteses diagnósticas, pelas características epidemiológicas e tudo, poderíamos chegar a pensar em um mixoma, tá? Mas isso com calma. Então, aqui colocando para vocês mais detalhadamente, essa imagem em eixo curto. Então, vimos a massa, mas agora, e o miocárdio, né? Será que a gente pensa em qual doença? Será que dá para pensar em critérios diagnósticos? Então, a ressonância magnética também consegue responder essa pergunta, tá? Caracterizando esse miocárdio.
Eu não coloquei uma sequência que ajudou no último mioquimagem, não sei se vocês lembram, a sequência de ajuste fino para chegar no reaço tardio. Não colocamos, não porque eu não quis, senão porque teve artefatos na máquina que prejudicaram essa sequência. Então, a gente tem que saber interpretar a imagem, não dependendo de uma imagem só. A Wendy sabe que o diagnóstico a gente faz juntando as peças. Então, junta muitas coisas e a gente tem uma hipótese diagnóstica pensando nisso. Então, percebam, senhores, nessa sequência de reaço tardio, que o miocárdio normal deve ficar preto, percebam, senhores, que desde a base, a gente já tem uma captação heterogênea, uma distribuição heterogênea do reaço tardio acometendo o septo, chega a ser quase circunferencial. Vejam, senhores, como pega todos os segmentos da porção basal e poupa discretamente o ápice. Então, isso chama muito atenção. É uma captação de reaço tardio muito difusa, muito heterogênea, né? Vejam, senhores, como o tecido miocárdico esquelético, ele ficou preto. Então, essa doença está cometendo o miocárdio, anulou o miocárdio, o músculo esquelético, mas o miocárdio não conseguiu ser anulado, não conseguiu ficar preto, porque essa captação de reaço tardio acabou ficando heterogênea. Então, juntando as peças, juntando todas as informações morfofuncionais, caracterização tecidual, mesmo a gente não sabendo o contexto clínico, vendo só pela imagem, é um aumento concêntrico de espessura, com disfunção diastólica, com uma captação heterogênea de reaço tardio, muito sugestiva de uma cardiomiopatia infiltrativa de, provavelmente, amiloide, tá? Então, amiloidose cardíaca. Falando especificamente da avaliação tecidual da massa, pelas várias características, aumento de persinal, discreta vascularização, sugerem mais que seja mais uma massa do que um trombo, tá? Com menos acurácia, menos capacidade diagnóstica, só pela localização, juntando com outras peças, poderíamos pensar um mixoma. A gente tem outras sequências modernas para caracterizar os tecidos. Uma delas é o mapa. Mas aqui tem que ser olhado com muito carinho e com muita calma. Por quê? Não pelo fato de a gente fazer a sequência, ela vai responder a nossa dúvida. É mais ou menos se a gente colocasse uns óculos embaçados. Você tem os óculos bons, mas se está embaçados, você não vai conseguir responder à dúvida. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é se a sequência é diagnóstica, se a qualidade da sequência é bem feita. No caso, lembram que eu falei que a sequência T e Scout ficou prejudicada? A sequência do mapa também ficou prejudicada. Então, a gente ficou sem, do tripé, ficamos sem duas coisas para fechar com mais facilidade o diagnóstico de amiloidose. Então, vejam, os pontos pretos significam que o campo magnético, nesse caso, estava prejudicado. Então, essa medida não é só fazer uma bolinha, apertar o botão e falar, não, isso está alterado. Não, tem que ver a qualidade da técnica. Então, nesse caso, vejam só, mesmo tendo, acaba sendo difícil. Então, juntando as peças, embora a gente não tenha essas duas sequências, as caracterização tecidual, sugere muito uma amiloidose, né? E, pelas características da massa, menos provável que seja trombo. Foi difícil. Antes de você prosseguir, vou de novo fazer um resuminho para o pessoal mais novo, que é assim, o que cada exame mostrou, que é para a gente não sair pedindo todo exame para todo mundo, o que cada um acrescentou. A gente tinha uma paciente hipertensa, a gente espera que o músculo dela tenha espessura aumentada, o eletro falou para nós que tinha alguma coisa errada, porque a corrente é muito fina. Lembra, quanto mais espesso o músculo, mais voltagem ele produz, mais corrente elétrica você vai ver. Não foi o caso que a gente viu aqui. Aí o eco falou, ó, não importa quando a corrente elétrica não esteja tão ampla assim, na verdade ela tem um músculo aumentado, mas tem uma outra coisa lá dentro. Até que ele chegou. O que a ressonância trouxe a mais? Aquele músculo que deveria ter ficado bem escuro, ficou muito claro. Ele reteve esse contraste. Esse contraste não é iodo, ele chama gadolínio. Então, isso quer dizer que tem alguma doença que está comprometendo aquele miocárdio. Essa doença, pela característica que ela tem, é mais provável que seja amiloidose. E olhou aquela massa que a Wendy tinha encontrado no átrio e falou, olha, isso aqui, estou de acordo com ela.
Acho que dessa vez a ressonância discordou da Edileide e falou assim, acho que é um mixoma mesmo. Por quê? Por causa das características que ele tem, mas eu acho, ninguém apostou o diploma nisso, né, Edileide? A gente achou que é um caso de agenesia completa do anjo da guarda, porque tem mixoma, que teria um mixoma e uma amiloidose. Então, vamos ver o que foi feito. Então, voltando àquele quiz inicial, antes dos exames de imagem, né, o mesmo quiz. Agora, depois de toda essa discussão, o que vocês acham? Mudou a hipótese diagnóstica? Eu dei uma leve induzida. Eu e Mariana chutamos o A, né, Mariana? Agora a gente vai ter que mudar a nossa resposta agora. Agora, diante disso tudo, acho que a gente muda para D, né? Para D, mudamos. Eu concordo com a Mariana. Eu Mariana acompanho falou, o relator. eu vou atrás. Eu acompanho o relator. Mas que é capcioso você ter duas doenças que não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. Se a gente acertou o diagnóstico nesse caso mesmo, isso quer dizer que eu acertei 100% desse caso, porque é o único que eu vi assim, né? Nunca vi um caso antes com essa combinação eu ver presencialmente. Doutor Ibrahim, eu sou sincero, né? Porque o laudo externo estava falando claramente que era um trombo. Então, eu tinha a responsabilidade de abrir o peito da pessoa. Então, veja como análise, a gente fez tudo o que tem na ressonância para caracterizar o tecido. Vocês viram triplo, duplo, mapa, tudo. Então, tem que investir tudo, porque vocês vão decidir uma conduta muito importante. Então, vamos ver se foi isso mesmo, né, doutora? Verdade. Ainda assim, você mudou... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você mudou... Não, você, Edileide. Você se convenceu na hora ou você deu uma anticoagulada por uns tempos e depois repetiu ela? Eu me convenci, eu dei anticoagulada porque quando eu tenho mixoma, a gente anticoagula porque ele também é bastante trombogênico, né? Mas eu, sinceramente, confiei muito no Paulo, eu confio no Paulo. Ele me disse que era um mixoma, eu acreditei. Eu também confio nele. Eu tenho uma dúvida. Eu acreditei. Além do fato de ter um peso limite para entrar no ressonador, a obesidade pode causar alguma limitação de janela na ressonância? Porque para a gente é péssimo. Assim, tem várias coisas que a gente se planeja, então tudo existe um protocolo, né? Mas de janela a gente não tem problema nenhum. O que acontece é que é muito desconfortável. As pessoas costumam tolerar menos o tempo do exame porque o corpo fica comprimido pela máquina, né? Então, o desconforto é maior. Bom, dando continuidade, nós estávamos aguardando o resultado de um estudo genético do irmão da paciente, que tinha uma história de aneurisma de aorta e HVE. Ele realizou um exoma. Nesse meio tempo, foi iniciada a anticoagulação com rivaroxabana na dose de 20 mg ao dia. Ela evoluiu com algumas intercorrências clínicas, com uma hipermenorreia importante, com queda significativa de hemoglobina, com necessidade de transfusão de concentrado de hemácias. Nesse contexto, foi suspensa a anticoagulação, e foi decidida uma cirurgia da ressecção dessa massa atrial com brevidade. No entanto, no dia da internação da paciente, ela apresentou uma conjuntivite grave com formação de membrana subepitelial, sendo contraindicada a cirurgia nesse contexto, por conta dessa infecção conjuntival, e encaminhada para a oftalmologia para a retirada dessas membranas das conjuntivas. De novo, nesse meio tempo, tivemos acesso ao resultado do exoma do irmão, com ausência de variantes patogênicas. E agora? Temos um novo quiz. Nessa idade, né, Ibrahim, a gente não espera que seja uma amiloidose tipo wild type, aquela amiloidose que não é genética, mas não necessariamente o irmão teria. Mas como o irmão tem uma doença de aorta, também tem um aumento de espessura de parede, a gente imaginou que ele talvez tivesse também uma amiloidose, que fosse uma hereditária e que o irmão também tivesse. Então, mais uma ducha de água fria. Nossa, o irmão não ajudou o diagnóstico da irmã, né? E agora, o que fazemos? Então, qual seria o próximo passo? Letra A, não peço estudo genético da paciente, pois não fará diferença, e faço biópsia do ventrículo esquerdo. Letra B, peço estudo genético, porque talvez o irmão não tenha variantes patogênicas, mas a paciente possa ter. Letra C, solicito imunofluorescência de soro e urina em relação capa lambda e só depois parto para a biópsia. Ou letra D, por ser jovem e mulher, seria mais provável amiloidose hereditária, portanto, faço biópsia do ventrículo esquerdo. Só lembrando que, normalmente, a gente não faz biópsia no começo, mas essa paciente, como ia operar, a gente já imaginou, aproveitamos a oportunidade, fazemos o diagnóstico da forma antiga, que é biopsiando o ventrículo esquerdo, que é o órgão acometido, né? Perfeito. Mas, no caso, o que você pediu? Ah, sim.
O que vocês acham? Qual a opção mais correta? Doutor Henrique, você hoje é o consultor. Eu iria de C, para iniciar o diagnóstico de amiloidose pela rota hematológica primeiro, né, antes de biopsiar. Perfeito. Só que, às vezes, esse é o caminho certo, mas, às vezes, a gente muda a rota, já muda o caminho. Quando a gente vai abrir o peito da paciente, a gente poderia aproveitar a oportunidade. Vamos em frente? Certo. Então, foi solicitada a ressecção da massa em átrio esquerdo e a biópsia do VE. No entanto, por dificuldade técnica de biopsiar o VE, foi feita a biópsia do átrio esquerdo. Estávamos sem biótomo, né? Como ele não abre só o átrio, então ele não ia poder explorar o ventrículo. Aí ele me pediu para biopsiar o átrio. Melhor isso do que nada, né? Então, foi realizada a cirurgia de ressecção da massa, agora em 9 de fevereiro desse ano. Foi solicitada, nesse meio tempo, também investigação para amiloidose por cadeias leves, inicialmente. A paciente evoluiu bem no pós-operatório, sem grandes intercorrências, e teve alta hospitalar no dia 20 de fevereiro agora de 2024. Na alta, ela ficou levemente hipervolêmica, foi com furosemida apenas um comprimido ao dia, noripurum EV por conta da anemia com padrão de ferropriva e analgesia SOS. E foi orientado um segmento ambulatorial com retorno precoce. E essa é a imagem da peça cirúrgica, né, uma peça de mais ou menos 3 centímetros. O que isso parece, né? Doutor Wendy, que conseguiu essa massa? Parece uma gelatina mesmo, né? Uma geleia. E parece um pouco maior do que a gente imaginava, não é? Olha por só, aí, tem 3 a centímetros. medida pela reguinha que eles fazem, eles documentaram 2,7. 2,7. Então, eu só tenho ficou um vazio, porque essa paciente veio com uma ressonância de fora, mas ela tinha eco fora. Por que pediram a ressonância lá fora? Suspeitaram já de doença infiltrativa? Quer responder, Jaime? Você tem informação sobre isso? Ela já tinha também um eco externo, que aí já tinha uma suspeita, na verdade, da massa, não era nem de doença infiltrativa. E aí, por conta disso, que pediram a ressonância. Não foi nem suspeita de doença infiltrativa a priori. Ok, vamos em frente. Certo. E aí, nós já temos o resultado da biópsia, que saiu agora dia 20 de fevereiro, com um diagnóstico definitivo, de fato, de mixoma. O exame macroscópico, né, uma peça de 31 por 30 por 12, aspecto liso, colorido, castanho esbranquiçado, com esse diagnóstico de mixoma. Também foi pedida a pesquisa de vermelho Congo para amiloidose, que a princípio também é negativa. Tinha um fragmento da parede do átrio direito, com pesquisa de amiloide por coloração negativa, e também um fragmento da parede do átrio esquerdo, que mostrou apenas um endocárdio com leve espessamento fibroso. Vou pedir estudo genético? Já pedimos, e já pedimos a investigação de AL, mas a gente ficou decepcionado, porque realmente a gente queria biopsiar o ventrículo esquerdo, né, que seria, quando a gente biopsia o órgão acometido, a gente tem 100% de chance de fazer o diagnóstico, né? E eu queria mostrar para vocês, assim, é aquela imagem lá de cima, o que vocês acham daquela coronária direita? Henrique, o que você achou dessa imagem aqui? Eu sei que está difícil de ver, né? A imagem não ficou tão boa, mas... Ibrahim, você achou que podia ser irrigação do tumor, né? Um raminho saindo da coronária direita. Foi dado no laudo uma fístula coronária cavitária, mas parecia ser uma imagenzinha fazendo novelado, como se fosse realmente... Eu me lembro disso, que ele Lembra tinha que eu lhe uma mostrei? irrigação bastante e você forte. Achou, eu Dava acho que até a impressão que tinha uma exatamente, que era irrigação tumor, exatamente. Esse CAT foi nosso ou também foi Foi feito? nosso, O está CAT é no nosso. sistema. Quem quiser pode ver, pode ir em frente. E antes da revisão, um quiz final, agora especificamente sobre o diagnóstico de amiloidose, o que estaria correto? Letra A, persiste a dúvida diagnóstica, portanto, solicito cintilografia com pirofosfato. Letra B, aguardo estudo genético para depois pedir novos exames. Letra C, solicito imunofluorescência de soro e urina em relação capa-lambda e depois decido se biopsio ou faço cintilografia a depender do resultado. Ou letra D, muito difícil se tratar de amiloidose, a associação com mixoma é improvável.
No mioquimagem, nada é improvável. Vejo que, às vezes, a gente tem um caminho, uma rota a seguir, mas algumas vezes a gente faz uns atalhos, né? No caso, se a gente tivesse feito a biópsia cirúrgica, era um atalho, né? No caso, como a gente tem quase uma certeza que seria hereditária, fazer o estudo genético nessa paciente, eu acho que ajudaria a fazer antes, no começo. E eu fiquei aqui querendo refazer esse vermelho Congo dela, viu? Porque eu não sei, porque o depósito amiloide também ocorre na parede do átrio, né? Então, ela tinha espessamento parede atrial. Ou não foi visto naquele momento, não poderia ter sido visto, que não foi visto, né? Não, tá bom. Mas, assim, o caminho correto é começar com a relação capa-lambda, né? Se der positivo, a gente fazer uma biópsia, e, se der negativo, a gente fazer o pirofosfato. Pode ir em frente. E agora eu convido minha colega, a doutora Larissa, para fazer uma breve revisão sobre o tema. Boa tarde, como o Jaime já me apresentou, me chamo Larissa, eu sou residente do 2º ano de Clínica Médica da Unicamp e vou trazer aqui para vocês, depois dessa excelente apresentação do caso, uma breve revisão sobre os mixomas atriais. Só que antes da gente falar especificamente do mixoma, a gente precisa dar um passo atrás e abordar um pouco o diagnóstico diferencial das massas intracardíacas. Isso porque a gente pode estar diante de um tumor, de um trombo, de uma vegetação ou de alguma outra alteração estrutural extracardíaca. Falando especificamente dos tumores intracardíacos, eles podem ser divididos entre primários ou secundários. Os tumores primários, eles podem ser benignos ou malignos. O principal representante dos tumores benignos são os mixomas e os principais representantes dos tumores primários malignos são os sarcomas. Em relação aos tumores secundários, os principais neoplasias primárias que enviam metástase para o coração são os cânceres de pulmão e de mama. Em relação ao mixoma, como já foi falado, eles são os grandes representantes dos tumores benignos intracardíacos e, apesar de não parecer, porque a nossa amostra aqui do Dante é extremamente enviesada de um hospital quaternário, mas é um diagnóstico bastante raro. É uma incidência estimada de 0,28% e é um tumor mais comum em adultos e sua localização mais comum é em átrio esquerdo. Cerca de 75% deles estão localizados no átrio esquerdo. Também era o caso da nossa paciente, né? E ele é mais comum no sexo feminino e a idade de diagnóstico é em torno dos 50 anos, o que também foi completamente compatível com o nosso caso apresentado. Os mixomas, eles podem ser divididos morfologicamente em 2 tipos principais, o mixoma polipóide e o mixoma papilar. O mixoma polipóide, ele apresenta mais comumente sintomas obstrutivos, podendo mimetizar uma estenose, uma regurgitação mitral, a depender da sua localização, e quando ele está localizado no átrio esquerdo, ele vai gerar um quadro de insuficiência cardíaca esquerda, com sintomas de dispneia paroxística noturna, ortopneia e edema pulmonar. Já quando localizado no átrio direito, ele tende a mimetizar uma estrenose tricúspide funcional e podendo causar ascite e hepatomegalia, mais compatível com o quadro de IC direita. Em relação aos mixomas papilares, eles costumam mais comumente causar sintomas embólicos, isso principalmente na topografia do sistema nervoso central e artérias retinianas, sendo um importante diagnóstico diferencial de etiologia de AVC em jovens. E é importante lembrar que tanto o mixoma polipóide quanto o papilar, eles podem apresentar sintomas constitucionais, como febre, perda ponderal e fadiga. Aqui a gente tem as diferentes formas que o mixoma pode ser representado, a depender do método de imagem diagnóstica utilizado. No ecocardiograma, como já foi falado brilhantemente pela doutora Wendy, normalmente ele é visto como uma massa móvel, heterogênea, originado ali na fossa oval. Na tomografia cardíaca, normalmente é representada uma massa hipodensa e é um bom exame para ver calcificações, que pode estar presente em até 14% dos mixomas. Normalmente, na tomografia cardíaca, essa massa não apresenta realce. E na ressonância cardíaca, como foi brilhantemente apresentado pelo Dr. Paul, normalmente é uma massa heterogênea, com presença de realce tardio, mas um realce tardio de forma desigual.
Aqui a gente tem uma imagem do artigo do Cardio Oncology que mostra numa mesma paciente as 3 imagens, tanto no eco, quanto na tomo, ali na imagem do meio, quanto na ressonância. Então, na primeira imagem, a gente vê o eco evidenciando uma massa móvel em contato com o septo interarterial. Na segunda imagem, a gente tem uma tomografia, mostrando o mixoma como uma massa hipoatenuante, bem circunscrita. E na última imagem, a ressonância evidencia uma massa no átrio esquerdo com presença de realce heterogêneo. Aqui a gente traz a importância do papel da imagem multimodal no diagnóstico das massas intracardíacas. Como já foi bem falado durante a apresentação, é quase um quebra-cabeça, né? A gente vai juntando um pouquinho de cada método e o melhor de cada um. Então, no ecocardiograma, a gente vai valorizar principalmente o tamanho, a morfologia, a relação dessa massa com as estruturas adjacentes, se há ou não presença de efeitos hemodinâmicos e se há ou não presença de vascularização. Então, também é um exame muito importante para ajudar a excluir a presença de trombo, porque o tratamento é completamente diferente. A ressonância cardíaca, ela tem seu papel importantíssimo também em avaliar a morfologia, a extensão, a dimensão, a homogeneidade dessa massa, a presença ou não de infiltração. A tomografia cardíaca, ela é muito importante para visualizar calcificação nessa massa e ela também auxilia a gente a avaliar a relação dessa massa com o tecido pulmonar e torácico e com as estruturas vasculares. E também é um importante exame para ajudar a gente a conhecer melhor a arquitetura coronariana desse paciente e auxiliar na exclusão de DAC. E já o PET, ele tem seu papel mais aí em ajudar também a diferenciar tumores benignos e malignos, e ele já auxilia também no estadiamento tumoral e pode ajudar a otimizar o local de biópsia e também já fazer um planejamento de radioterapia, caso seja necessário. E aqui, em relação ao tratamento do mixoma, ele se baseia em 2 tripés principais, que são a anticoagulação e a ressecção cirúrgica. A anticoagulação ela é indicada para prevenir eventos embólicos e, infelizmente, a gente não tem muito estudo avaliando os novos anticoagulantes orais. Então, a gente acaba extrapolando, né, em relação ao que a gente já tem de estudo para as outras comorbidades cardíacas, com o uso dos novos anticoagulantes orais, como a rivaroxabana, que foi o caso do nosso paciente. Mas lembrando que, infelizmente, eles não estão isentos de complicações referentes à anticoagulação, como também foi bem descrito no nosso caso, que a paciente evoluiu com hemorragia importante. E o outro tripé é a ressecção cirúrgica, é um procedimento que, no geral, tem uma baixa morbimortalidade intraoperatória, e é bastante resolutivo, mas que mesmo depois de ser realizado, o paciente deve fazer um segmento anual por pelo menos 4 anos, pela alta taxa de reincidência dos mixomas. E, por fim, queria deixar aqui umas mensagens para casa, principalmente para o pessoal mais novo, em relação ao que foi principal abordado nessa aula. Então, primeiramente, os tumores cardíacos, não vamos esquecer, são raros, mas é um diagnóstico diferencial que deve ser considerado em massas vistas em imagens cardiovasculares ou torácicas e que é possível, sim, chegar ao diagnóstico sem a necessidade de biópsia, utilizando devidamente uma abordagem de imagem multimodal adequada. E o prognóstico e tratamento de cada tumor é diferente a depender do diagnóstico, porém, estima-se que quanto mais precocemente a gente faz esse diagnóstico, provavelmente teremos melhores resultados. Muito obrigada. Olha, parabéns, tanto pela apresentação do caso difícil, apresentado com muita elegância, por sua revisão foi extremamente didática, né, Edileide? Eu achei também excelente a apresentação, doutora, e do Jaime também. E vamos agora agradecer todos, né, a participação de todos, do Henrique, que hoje foi o astro da apresentação. Ganhou o troféu Mariana de resolução do caso. Muito bem, na próxima semana temos mais um caso sensacional, né, Ibrahim? É isso aí, até terça, pessoal. Valeu.